Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, batendo um papo aqui com o Dr. Fábio. E eu interrompi para que você possa chamar mais pessoas para entender mais sobre esse assunto. Então ele falou alguns fatores, né, doutor, que levam... A gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Tem fatores genéticos, que a pessoa que tem suicídios na família tem uma propensão maior para cometer o suicídio. Tem fatores ambientais, né? Como, por exemplo, você ter um desenvolvimento na sua vida com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitos conflitos, uma família que a gente chamaria desestruturadas, que não tem uma estrutura, uma fluidez, um cultivo a hábitos saudáveis de relacionamento. Tem fatores relacionados a sexo, né? Os homens, por exemplo, se suicidam muito mais que as mulheres. Tem fatores relacionados com a idade. A maioria das pessoas conhecem viúvas. Você conhece poucos viúvos. É verdade, né? Os viúvos ou casam ou se matam. Então, essa é uma das dificuldades que nós temos, né? Você vai ter também fatores associados, por exemplo, com os transtornos mentais. Então, como eu havia dizendo, cerca de quase 100% dos suicídios tem algum transtorno mental associado. O principal deles é a depressão. Em segundo lugar, vem transtorno bipolar. Em terceiro, vem abuso de álcool e substâncias. Em quarto, vem esquizofrenia. Em quinto, vem transtorno de personalidade borderline. Então, se você tem uma assistência, um tratamento de pessoas que têm depressão, de pessoas que têm transtorno bipolar, de pessoas que abusam de álcool e substância, de pessoas que têm esquizofrenia e de pessoas que têm transtorno de personalidade, você automaticamente já diminui muito essa incidência. Né? E por falar em incidência, assim, devo lembrar que o Ceará, na década de 90, era um dos estados que menos acometia suicídio. E Fortaleza, entre as capitais, ocupava o 18º lugar. Hoje, Fortaleza, em números absolutos, em determinadas faixas etárias, em números absolutos, não é taxa. Já explico a diferença. Em números absolutos, você vai ter em Fortaleza, em muitas faixas etárias, o segundo lugar. Só São Paulo, que é 4 a 5 vezes maior do que Fortaleza, tem gente que se suicida mais. Então, em números absolutos, nós nos suicidamos mais do que o Rio de Janeiro, do que Salvador, do que Belo Horizonte, do que Porto Alegre, do que Curitiba, do que qualquer Recife, do que qualquer outra grande cidade brasileira, né? Então, o suicídio é, infelizmente, muito prevalente na nossa cidade e no nosso estado. E Fortaleza hoje ocupa, em todas as faixas etárias, em torno de 4º a 5º lugar em termos da taxa de suicídio. O que é taxa de suicídio? É a quantidade de suicídios que acontece por 100 mil habitantes por ano. Essa taxa, hoje, no Ceará, está em torno de 6, ou seja, 6 por 100 mil habitantes por ano. Né? O problema dessa taxa é que ela é subdimensionada. Por que ela é subdimensionada, você diz? Por causa do estigma, por causa do preconceito. Por exemplo, uma pessoa se joga do 10º andar, como é que é codificado na PEFOS, que hoje é o IML? Como queda. Né? Teve um paciente que suicidou-se, infelizmente, né? E nós fomos à casa desse paciente prestar assistência à família e a família nos mostrou o laudo da PEFOS. Tinha assim, traumatismo cervical com instrumento cortante. Ele tinha se suicidado com uma gilete, mas não tinha suicídio. Então, como você não codifica isso, você não tem políticas públicas para atender isso aí. Né? Dando um exemplo bem claro, por exemplo, tem uma ponte que separa Caucaia de Fortaleza, no Rio, Ceará. Essa ponte, já nós temos conhecimento de pelo menos 15 suicídios aconteceram nessa ponte. E o que é que foi feito até agora? Nada. O que é que poderia ter sido feito? Grades de proteção, tal qual existe em Fortaleza, tem uma rua que liga a Godofredo Maciel, né, a Osório de Paiva. Essa rua chama-se Nereu Ramos. Nessa Nereu Ramos passa em cima da linha sul do metrô. E o que é que acontece? Tem grades de proteção. Quantas pessoas se suicidaram da Nereu Ramos? Nenhuma.
Zero. Ah, se a gente gradear todos as pontes, todos os viadutos, iria diminuir a taxa de suicídio? É possível, porque isso já foi feito em outros países. Mais, né? Porque o suicídio tem também a oportunidade. E o suicídio muitem vezes é impulsivo. É mais a questão da oportunidade que leva a pessoa naquele momento de aflição a cometer o suicídio, né? Exatamente. Assim, olha, tem um estudo clássico que é do Empire State Building. O Empire State Building é um edifício símbolo de Nova York. E muitas pessoas suicidaram de lá há décadas atrás. O que foi que eles fizeram? Colocaram grades, placas de vidro, de modo que hoje é impossível você cometer suicídio do Empire State Building, porque você tem toda uma proteção. Então o que a gente quer é criar um selo através do CREA, que a gente vai chamar o selo amarelo da vida. Boa. Que seria o quê? Aquela edificação, ou aquele viaduto, já tem que vir com aquelas normas. Já tem que vir com as normas de prevenção do suicídio. Então, shoppings, por exemplo, tinha um shopping em Fortaleza que era conhecido como shopping do suicídio. O que foi que eles fizeram? Depois de muita pressão, eles colocaram uma parede de vidro. Então, enfeiou o shopping? Não, o vidro não enfeia, ficou do mesmo jeito, só que ninguém nunca mais cometeu suicídio de lá. Resguarda ainda mais a integridade do próprio ambiente. Do próprio ambiente. Deixa mais seguro. E aquele ambiente não fica conhecido como sendo o shopping do suicídio, a ponte do suicídio, ou o edifício do suicídio, ou sei lá o que for. E sem falar que muitos casos de suicídio acontecem pela ocasião, né? A pessoa está naquele momento de aflição, então a busca de sair daquela aflição, então eles associam aquilo como se fosse realmente deixar tudo para lá, né? E ao mesmo tempo acomete ainda mais sofrimento. E é uma coisa que você está colocando que é importante, quer dizer, são momentos de aflição. A gente diz que o suicídio está associado a 3 Ds, né? 3 Ds? Ds. Quais são os 3 Ds então? Primeiro, a pessoa fica desesperançada em relação ao futuro. O que é que implica isso? É que ela não tem planos para o futuro. Então, uma maneira muito simples de prevenção do suicídio, meus caros telespectadores, é simplesmente, se você suspeita que aquela pessoa tem um risco de suicídio, você deve fazer 3 perguntas. Eu já volto aos 3 Ds, mas as três perguntas em relação ao risco de suicídio. Você, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu amigo, conforme seja, você tem planos para o futuro? O suicida vai dizer o quê? Não, não tenho planos. Primeira pergunta. Disso aí você tem que estar atento. Segunda pergunta. Você acha que a vida vale a pena ser vivida? O suicida vai dizer o quê? Não, não vale a pena. Terceira pergunta, se a morte viesse, ou seja, eu não ia procurá-la, mas ela ia me procurar. Se ela viesse até mim, ela seria bem-vinda? O que é que você vai dizer? Sim. Então essas 3 perguntas implicam nesse primeiro D, que é a desesperança. O segundo D é o desamparo, porque eu não encontro ao meu redor pessoas que possam me amparar, pessoas que possam me dar guarida, pessoas que me acolham no meu sofrimento. Então, e a nossa sociedade é uma sociedade que hoje cultiva a solidão das pessoas, né? Você vai ver que se a gente tirar a vida digital, que é hoje todo mundo está ligado no seu tablet, nos smartphones da vida, nos seus computadores, nas suas redes sociais, mas essas pessoas não estão participando do que a gente chama vida analógica, que é o olho no olho, que é o tete a tete, que é a gente ter o ombro amigo. A gente não tem um ombro amigo para chorar nos amigos da vida digital. É tanto que as pessoas, doutor, chegam a se expressar muito através de Facebook, coisas que estão dentro deles e eles mandam por mensagem de outras palavras, de outras pessoas que falam, e a partir daí é como também você pode identificar, não é isso? Com certeza. E o que você está falando no Facebook, eu já volto ao último D aqui. Nós estamos na desesperança e o desamparo. Mas você tocou um assunto que eu acho que é muito importante. A história do Facebook. Você acredita que tem, por exemplo, vários grupos no Facebook chamados Mentes Suicidas, né? E o que é feito a legislação em relação a isso? Nada. Como é que a gente pode permitir que a nossa sociedade seja uma sociedade que cultue a vida, que cultive a vida, se tem pessoas claramente dizendo, tem verdadeiras receitas de suicídio na internet, e o que é que a gente faz? Nada. As autoridades passam
entre aspas, por despercebido, podendo acabar com aquilo e trazer uma parte mais de orientação, né? Porque a gente fala muito da violência heterodirigida, que é a violência através do homicídio, latrocínio, etc. Mas a gente não fala da segunda cidade, Fortaleza, a segunda cidade que mais se suicida em números absolutos do Brasil, e com a prevenção. Com a prevenção. E Calcaia também, Calcaia está entre o topo. Calcaia não tem o número, evidentemente, de habitantes de Fortaleza. Fortaleza tem 3 milhões, Calcaia tem 300 mil, mais ou menos. Quer dizer, 1/10 da população. Mas o número de suicídios em Calcaia também é alarmante, né? Basta constatar as estatísticas do SUS, né? Então, você tem que ter planos de preservação de vida e tem que ter uma rede de prevenção do suicídio. Essa rede implicaria em que o suicídio ele seria atendido em diferentes aspectos. Por exemplo, o JF. Só um minutinho, doutor. Para você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, a conversa aqui tá boa, interessante e passa rápido, né? Então daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais com o doutor Fábio. TV Metrópole, a sua TV com atitude. Sai daí não!